Esse ano deve ser aberto o 4º edital do Profice. Então, eu quero provocá-los a conhecer um pouco mais sobre as características e especificidades desse programa, para que, desde já, você comece a pensar e a estruturar o seu projeto. Considerando que a Superintendência de Cultura já fez ajustes no último edital e que não são esperadas grandes mudanças para o que vai abrir, tomaremos como referência o 3º edital. Vou destacar para vocês alguns pontos importantes do edital e depois olharemos como a plataforma está estruturada para o recebimento de projetos. É importante destacar que sem edital aberto não consigo simular a inscrição de um projeto para demonstrá-lo. No entanto, será possível um passeio pela plataforma. Vamos começar. Então, esse é o 3º edital do Profice, o edital número 2 de 2019. Reforçando mais uma vez, trabalharemos com esse edital como referência. Assim que o 4º edital for aberto, você deve fazer uma leitura e uma avaliação minuciosa dele antes de escrever seu projeto. Bom, tendo em vista que é um edital extenso, tem 24 páginas além dos anexos, então eu selecionei para vocês alguns pontos importantes, mais cruciais para que a gente verifique. A gente começa aqui vendo a proposta do edital, que é a valorização da proteção e promoção do patrimônio, da produção artística cultural e das manifestações culturais no estado do Paraná, concretizando o seu compromisso com a diversidade e o pluralismo cultural, com a descentralização das atividades incentivadas que buscam promover a democratização do acesso às atividades e bens culturais e o acesso à produção e fruição da cultura em todos os municípios paranaenses. Eu destaco aqui algumas questões muito importantes. Primeiro, a questão da diversidade e pluralismo cultural. Então, nós estamos falando aqui da abrangência de várias áreas culturais a partir dessa proposta. Outra questão é a descentralização. Uma das propostas do edital também é levar a cultura, a arte, a produção e o fomento cultural a diversas regiões do estado. E outra questão muito importante é a democratização do acesso às atividades e bens culturais. O que a gente entende como democratizar as ações culturais? É levá-las a um público mais amplo possível e de forma que esse público consiga participar e interagir. Em relação aos objetos, o edital, então, estabelece aqui as áreas culturais, artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, livro e leitura, música, ópera, patrimônio cultural, material e imaterial, povos, comunidades tradicionais e culturas populares e teatro. O edital também estabelece que os projetos culturais deverão consubstanciar propostas que tenham como objetivos a promoção, a criação, a formação, a produção, a manutenção, a difusão e a circulação artística e cultural, a preservação, a pesquisa e a difusão do patrimônio histórico, artístico e cultural e ainda o estímulo ao acesso dos bens e valores culturais. Esse artigo aqui abre uma gama enorme de trabalhos que você pode fazer dentro da sua área cultural. Então, desde de produção de espetáculos, ações como pesquisa, ações de preservação, de divulgação do patrimônio, ações de formação. Então, tem uma série muito grande de ações que você pode prever a partir do seu projeto. O edital também estabelece 2 modalidades que o proponente pode participar para a seleção de projetos. Essas modalidades são as seguintes: primeira delas, capital do estado e segundo, municípios do estado do Paraná, exceto capital. A modalidade ela diz respeito à sede do proponente, ou seja,
onde o proponente habita, no caso de pessoa física, ou a sede dele, no caso de pessoa jurídica. Então, o proponente, ele reside ou tem sua sede em Curitiba ou no interior do estado, tá? Aqui a gente não está falando de onde o projeto será desenvolvido, tá? Isso a gente vai ver na sequência. A gente está falando em onde o proponente está situado. Agora sim, quando a gente fala em abrangência do projeto, a gente vai falar de quais as características dos municípios que serão atendidos a partir do seu número de habitantes. Por exemplo, um proponente que é da capital, ele pode realizar o projeto no interior do estado, não há impedimento nesse sentido, mas como modalidade ele vai ter que dizer que ele reside na capital. Agora, como abrangência, aí você vai ter que selecionar uma dessas 3 fases. A primeira delas é em municípios com até 20 mil habitantes, a segunda com 20 mil e 1 habitantes, até 70 mil habitantes, e a terceira fase com mais de 70 mil habitantes. O número de habitantes, ele tem como base, como referência, os próprios estudos, a própria divulgação e classificação feita pelo IBGE. O interessante é que o próprio edital, aqui no anexo 2, já deu a relação de todos os municípios paranaenses com o número de habitantes. Isso facilita muito o processo. É só ir no anexo 2, então, e pesquisar em que faixa de habitantes o município onde você deseja atuar está enquadrado. Outro critério do projeto é definir também a faixa orçamentária onde ele está incluído. É claro que aqui você já deve ter feito todo o seu planejamento orçamentário para daí, então, definir uma dessas faixas. Então, no terceiro edital, haviam 4 faixas. A primeira delas até 50 mil reais, a segunda delas de 50 mil reais e 1 centavo até 100 mil reais, a terceira delas de 100 mil reais e 1 centavo até 200 mil reais, e a quarta faixa de 200 mil reais e 1 centavo até 350 mil reais. Tá? Só por curiosidade, o terceiro edital do Profice, ele teve como orçamento total 33 milhões de reais, sendo que metade, 16 milhões e 500 mil reais, foi destinados para projetos que tivessem proponentes de Curitiba, e os outros 50%, 16 milhões e 500 mil reais, também para todo o interior do estado, para proponentes de todo o interior do estado. Em relação ainda ao orçamento, tá? Desse orçamento previsto por edital do Profice, estabeleceu-se que 30% do total de recursos seriam destinados para projetos atendendo a municípios com menos de 20 mil habitantes, 30% dos recursos atendendo municípios entre 20 mil e 1 habitantes a 70 mil habitantes e 40% do total de recursos atendendo municípios com mais de 70 mil habitantes. Agora, em relação às participações e vedações das participações. Então, quem pode participar do edital do Profice? Bom, primeiro, as pessoas físicas estabelecidas há pelo menos 2 anos no estado do Paraná. Tá? Então, aqui, na verdade, você vai ter que comprovar esses 2 anos, se você está inscrito como capital, você vai ter que comprovar que tem 2 anos domiciliado na capital, ou se você escolher como proponente do interior do estado, você tem que comprovar que você reside pelo menos há 2 anos no interior do estado. As pessoas jurídicas participantes do edital têm que ser aquelas que comprovem também pelo menos 2 anos que estão estabelecidas no estado do Paraná, sendo que essa empresa, obrigatoriamente, é claro, tem que ter como objeto atividades artísticas e culturais condizentes com aquelas que você pretende apresentar no projeto.
tá? No caso ainda de pessoa jurídica, compete ao representante legal da empresa a inscrição, a representação junto ao Profice. MEI, microempreendedor individual, também pode participar do edital, desde que também tenha uma ação compatível com a área artística e cultural do projeto. Então, vamos lá. Aqui ele esclarece essa questão das modalidades com relação à comprovação do período de atuação, tá? Em relação aos proponentes já beneficiados com editais anteriores, tem umas coisas aqui interessantes também. Então, nesse edital aqui foi previsto que o proponente poderia inscrever até 2 projetos desde que não tivesse recebido recursos dos editais anteriores. No entanto, ele previu que, se você já tivesse um projeto contemplado no edital anterior, você poderia escrever apenas um projeto neste edital. E aqueles proponentes que estão inadimplentes com prestações de contas de outros editais, esses, então, não poderão participar, ficam impedidos de concorrer no edital do Profice. Em relação às vedações de participação no edital, não podem participar do edital membros suplentes do Conselho de Cultura e da própria comissão de avaliação do Profice, servidores ativos da Secretaria de Comunicação Social e Cultura, quem faz a própria integrante da comissão de análise do mérito dos projetos, e aqueles dispostos no artigo 3 da Lei 17.043. Em relação às inscrições, todo o processo de inscrição é feito pelo SIC Cultura, que é a plataforma que nós já vimos anteriormente como fazer a inscrição, tá? Então, todas as ações são no meio da plataforma. Lembrando que é obrigatória a inscrição como agente cultural do Estado do Pará. Se você não tiver aquele cadastro, você não poderá participar. Aquele cadastro é um cadastro pessoal e intransferível, então a responsabilidade sempre será do proponente, tá? Ele reforça aqui no edital também a necessidade de manter atualizado todas as informações, como endereços, contatos telefônicos, e-mail, porque se a secretaria precisar entrar em contato com você, fará através desses canais que já estão registrados. E no caso da pessoa jurídica, então, novamente, cabe ao representante legal a inscrição do projeto. Mas alguns pontos interessantes em relação à pessoa jurídica, tá? Para fins da inscrição de projetos de pessoa jurídica, além do representante legal, obrigatoriamente também deverá estar relacionado o quadro de sócios, quadro societário, né? Vocês lembram que lá na aba Meus Dados, na aba Sócios, eu falei para vocês que todo mundo que é sócio da empresa tem que constar lá, tá? E mesmo no caso do MEI, que é uma empresa, uma firma individual, também é necessário registrar, então, o responsável pela MEI. Por que isso? Porque quando você vai inscrever um projeto, o sistema faz o cruzamento de dados e vê por lá o limite de projetos que você pode inscrever, considerando os CPFs inscritos, tá? Então, para fins de verificação na análise prévia dos projetos, serão considerados com o mesmo proponente a pessoa física e a pessoa jurídica, quando seus proprietários, sócios, diretores ou representantes legais tiverem projetos inscritos em seu nome como pessoa física. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que eu possa, nesse edital, tenha condições de inscrever 2 projetos. Se eu já tenho 2 projetos que eu estou inscrevendo como pessoa física, eu não consigo inscrever mais uma como pessoa jurídica ou vice-versa. Então, o meu limite, ele soma, então, as minhas ações como pessoa física e pessoa jurídica para considerar, então, o número de projetos que eu posso inscrever, ok?
Aqui o edital prevê, então, os documentos que devem ser anexados. Eles estão todos relacionados no anexo 3. Ó, mas uma questão muito interessante do edital. Ó, o ato de inscrição dos projetos implica na aceitação do estipulado neste edital, seus anexos e nas demais formas que integram. Vocês lembram que eu comentei com vocês, que o proponente não pode alegar depois desconhecimento do edital e dos manuais de prestação de contas e utilização de imagem. Quando você participa do edital, você está aceitando todas as condições registradas aqui. Tá? Então, isso é muito importante ter claro. Outra questão que o edital exige é a indicação de um substituto para o projeto. Mas o que é um substituto? O substituto será aquela pessoa que, na sua ausência como proponente, poderá assumir o projeto, ok? Então, esse substituto, como define aqui o próprio edital, ele assumirá o lugar do empreendedor nas hipóteses de falecimento, incapacidade civil absoluta ou caso o proponente não seja localizado após diversas tentativas, ok? Nessa fase primeira de elaboração de projetos, então, você deve se preocupar só em definir quem será esse substituto. Ele deverá fazer parte efetivamente do projeto, dentro de uma função significativa do projeto, e ele deverá ter seu currículo anexado junto à plataforma, tá? Então, nesse primeiro momento, você precisa só assegurar isso. Depois que o projeto for aprovado, no segundo momento, é que sim você fará um documento com o apontamento dessa pessoa. Agora, se essa pessoa não estiver nos currículos anexados no sistema para a elaboração do projeto, você não pode colocá-lo simplesmente de uma forma aleatória no segundo momento, ok? Então, aqui, recapitulando, para você iniciar um projeto no sistema Assis Profice, você vai precisar definir uma modalidade do projeto. A modalidade você vai dizer se você é um proponente da capital, do interior do estado, a área artístico-cultural que você atua, conforme aquela relação de áreas abrangidas no edital, que fazem parte também do anexo 1, a categoria apontada no edital. Dentro da área cultural existem categorias. Por exemplo, tá? A minha área artístico-cultural é dança. Então, dentro de dança, eu posso fazer um espetáculo de dança, eu posso fazer a circulação de um espetáculo já existente, eu posso fazer uma ação formativa na área de dança. Então, as categorias, elas são relacionadas, então, à atividade que você vai fazer dentro da área artístico-cultural com que você trabalha. Para a elaboração do projeto, você vai ainda precisar definir a forma de abrangência no projeto, que são aquelas opções de municípios com até 20 mil habitantes, de 20 a 70 mil e mais de 70 mil habitantes, e também aquelas 4 faixas orçamentárias previstas no edital 3, que precisaremos ver se serão mantidas no edital 4, ok? No caso do projeto contemplar mais de uma área cultural, o proponente deverá optar pela área cultural principal de atuação. Tá? Então, muitas vezes, o projeto tem uma ação cultural bastante extensa, ampla, né? E envolvendo mais de uma área cultural. No entanto, a que você vai apontar aqui é aquela que constitui a essência do seu projeto, a ação principal do seu projeto. Ela está linkada a que área cultural. Caso o projeto utilize recursos complementares oriundos de fontes diversas ao Profice, eles deverão ser informados no formulário aba de apresentação do projeto. Isso aqui é bastante interessante, tá? Porque seu projeto, ele pode estar, o Profice possibilita que o projeto também esteja inscrito em outras leis de incentivo, em outros editais. O que você precisa, então, é relacionar aqui quais são as outras fontes
de financiamentos previstos para o seu projeto, tá? Então, ele te abre essa possibilidade, o que é muito interessante, tá? O que você tem que tomar muita atenção é para as vedações, tá? O que não pode ocorrer é que mesmo o custo que esteja numa lei, através que você vai custear através de uma outra lei de incentivo, ou através de um outro edital, ou uma outra forma qualquer de recurso que você tenha captado também, seja pago em duplicidade com recursos do Profício, ok? Então, isso você tem que estar muito atento. Você não pode fazer pagamentos em duplicidade. Então, se você pagou um determinado serviço com um recurso, você não pode pagar o mesmo serviço com outro recurso. Então, esses recursos, eles têm que ser complementares, ok? E não a existência de sobreposição de pagamentos. Tá? Então, isso fica muito tempo. Então, é uma possibilidade muito interessante, mas também com comprometimento de como será feita, então, essa aplicação de recursos, ok? Uma outra questão que o edital prevê é sobre a coordenação e captação de recursos do projeto. Tá? Há um limite de 15% para essas duas ações, captação e coordenação somadas. Tá? Não estabelece-se, bom, a captação de recursos ela não pode passar de 10% do valor captado, valor aprovado do projeto, ok? Mas ela pode ter um limite menor. Se a captação, se você prevê 10% de captação, você só pode prever 5% de coordenação, ok? Se você prevê 10%, por exemplo, de coordenação, você só pode entrar com 5% de captação. Ou você pode prever 7,5% para cada uma, enfim. O que o edital estabelece é o percentual máximo de 15% que você não deve extrapolar. O que o projeto não pode prever? Honorários para elaboração do projeto. Isso não pode entrar na planilha orçamental. Okay? A divulgação e comercialização juntas também não podem extrapolar o limite de 20% do orçamento total do projeto. Você também não pode fazer nenhum tipo de pagamento ao incentivador ou ao seu representante, assim como pagamento de despesas com passagens, hospedagens e alimentações de funcionários do incentivador do seu projeto. Então, aquela empresa aquela empresa que patrocina o seu projeto, que destina ICMS para o seu projeto, ela não pode receber nenhum tipo de benefício financeiro decorrente da sua ação. Também não podem ser pagos com recursos do projeto nenhuma ação de consultoria, assistência ou coisa parecida de funcionários, de servidores da Secretaria de Estado de Comunicação e Cultura e nem das suas entidades vinculadas. Outra informação importante é que o pagamento pela função de proponente ou agente cultural não pode ser realizado. Isso significa o quê? Significa que se eu sou proponente não posso receber pelo projeto? Não, não é isso. O proponente pode receber pelo projeto desde que ele trabalhe no projeto, desde que ele execute uma função dentro do projeto, aí ele vai receber pela função que ele exerce e não pelo fato dele ser proponente. O edital ainda prevê que profissionais, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, não podem ser remunerados com mais de 2 funções dentro de um mesmo projeto. Isso é para que haja engajamento de vários profissionais atuando dentro do mesmo projeto. Então, esse é o objetivo. Tá? Aqui vale a pena vocês lerem na sequência as outras questões que não podem ser pagas, mas, enfim, as principais que eu achei interessante ressaltar são essas, tá? Mas, por exemplo, tarifa telefônica não pode pagar desde que não seja exclusiva só do projeto, despesas pessoais com bebidas alcoólicas, medicamentos, enfim, são coisas assim muito pelo bom senso também, mas de qualquer forma elas estão especificadas aqui. Agora aqui, um item que vai ainda dentro dessa questão
que vale a pena observarmos, que não podem ser pagos. Despesas com aquisição de material permanente somente serão aceitas no caso em que o valor de aquisição seja comprovadamente menor do que o valor para alocação. Vamos para um exemplo prático para ficar muito claro isso. Por exemplo, vamos supor que o meu projeto é um projeto de formação na área de música, tá? E eu preciso aqui, por exemplo, de violão, tá? E o projeto tem 12 meses de atividades. Então, se eu for locar um violão por 12 meses, pode sair mais caro do que comprar um violão. Aí, então, a gente vai pela economicidade. Então, em vez da locação, eu vou comprar o violão. Só que vamos lembrar uma coisa, quando eu compro um violão, quando eu estou fazendo uma aquisição, eu estou fazendo uma aquisição com recursos públicos. E eu, como proponente, como pessoa física ou como pessoa jurídica, não posso incorporar ao meu patrimônio algo que tenha sido comprado com recursos públicos. Então, ao final do projeto, esse bem permanente adquirido deverá ser doado à SEC ou, com a anuência dela, a uma instituição declarada de utilidade pública sediada no estado do Paraná, com a comprovação dessa doação através da prestação de contas que você vai fazer no final do projeto. Você também não pode pagar com recursos do projeto despesas de serviços para a realização de coquetel, brunch, demais serviços de buffet oferecidos ao público. Às vezes, em lançamento de livro, vernissagem, ou mesmo em outras ações, tem-se a tradição de fazer um coquetel ou algo parecido. No entanto, nada disso pode ser pago com recursos decorrentes do projeto, com recurso público. Na inscrição do projeto, o proponente deverá prever no orçamento rubrica para a contratação de um articulador local, salvo ser comprovada a exceção de necessidade ao projeto. Então, isso aqui é bem importante, tá? Então, vocês se lembram que quando nós vimos lá a questão da abrangência do projeto, um proponente de Curitiba, da capital, ele pode executar o seu projeto em outros municípios. Ou mesmo um proponente do interior do estado pode realizar seu projeto em Curitiba ou em outro município que não seja o seu de origem. Só que quando esse proponente vai em outro município, ele obrigatoriamente deve contratar um articulador local, ou seja, alguém, preferencialmente da área da cultura, é claro, que atue naquele município. Por quê? Bom, primeiro porque, não residindo naquele município, o proponente muitas vezes não conhece muito claramente as questões, mesmo do ponto de vista culturais daquela localidade. E quando você pega um articulador local que tem uma visão de como funcionam as coisas naquele município, você consegue uma inserção muito maior, talvez, junto ao público objeto, ao público previsto dentro do seu projeto. Tá? Então, esse articulador local, além de conhecer a realidade local, ele te ajuda na questão dos contatos, dos vínculos, das referências que podem ser adotadas, porque você tem o seu compromisso, não é só de levar a sua produção cultural naquele município, você tem um compromisso também de mobilizar um público para que participe ou para que assista a sua produção cultural. Então, não é suficiente só levar, você tem que mobilizar aquele município, aquelas pessoas dentro da sua atividade cultural. Então, nesse sentido, o articulador local se torna uma referência assim, muito interessante. Esse articulador local, ele tem que residir no município, no mínimo, há 6 meses, tá? E isso tem que ser comprovado depois, através de uma declaração de residência e um comprovante de residência que ele fornecerá. Bom, o edital estabelece também que os proponentes deverão zelar pelo bom nome das instituições envolvidas e, obrigatoriamente, incluir em todo o material promocional, seja ele impresso, virtual e audiovisual,
E nos novos produtos culturais resultantes do projeto, as logomarcas do Profice, do Governo do Estado do Paraná, das ODS e da SEC. O nome logomarca do incentivador poderá constar no material de divulgação. Vocês se recordam que tanto na unidade 1 de elaboração de projetos culturais, como na unidade 2 de execução de projetos, eu chamei a atenção de vocês em relação à aplicação de marcas. Tá? Então, a aplicação de marcas ela está disponível através do manual de divulgação da própria secretaria, e todas as marcas aplicadas obrigatoriamente devem ser, então, encaminhadas para a comissão do Profice através do e-mail profice@sec.pr.gov.br para que sejam, então, autorizadas, tá? Uma questão bastante interessante, uma coisa bastante importante aqui também, a SEC, ela tem até 5 dias úteis para fazer a análise da logomarca, da aplicação de logomarca que você vai enviar. Então, mais uma vez, a questão do planejamento é super importante dentro do seu projeto. Não adianta de um dia para o outro querer essa aprovação de marca. E não adianta também mandar para aprovação de marcas e já fazer a produção do seu impresso, seja lá daquilo que você estiver produzindo como divulgação, porque muitas vezes essa aplicação que você enviou pode não ser aceita por um detalhe ou outro, e aí você vai perder tudo o que você fez. E você não vai poder pagar de novo com o recurso do projeto. Então, dentro do seu planejamento, lembre-se que para divulgação, para todas as ações envolvendo a comunicação do projeto, você precisa passar antes todas as suas artes, toda a sua produção de divulgação para aprovação da secretaria. Tá? Lembrando também que, além da inserção de marcas, o proponente deverá obrigatoriamente mencionar em suas peças de divulgação em mídias eletrônicas e ou digitais, que são rádio, TV e internet, em seus espetáculos, na abertura e no encerramento, aquela expressão: projeto realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, Profice, Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná. Então, essa frase também ela deverá estar presente em todas as ações, todas as mídias eletrônicas e digitais do projeto. Outro ponto. A alteração de integrantes da equipe principal do projeto só será permitida após a análise e aprovação da CEPROFICE, salvo se comprovado motivo de força maior. Então, você não pode fazer a alteração da equipe principal do projeto à revelia. Então, você vai ter que justificar essa alteração de equipe, tá? Para depois, só depois de autorizado, você poder efetivamente fazê-lo. Agora, quem que é essa equipe principal? A equipe principal é aquela que consta nos currículos do projeto. Então, essa é a equipe principal, aquela que você, inclusive, teve a anuência para poder inscrever o projeto, tá? Os demais que integram a equipe, que não estão com os currículos anexados, esses podem ser substituídos, independente de análise prévia, até porque você não declarou dentro do projeto quem serão essas pessoas. O item 4.10 do edital fala sobre os direitos autorais. Ele lembra que a responsabilidade dos direitos autorais é do proponente do projeto e não isentando completamente o governo do Estado e a Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura sobre qualquer ônus nesse sentido. Já o item 4.11, ele lembra sobre o prazo de execução do projeto, que não deve ser superior a 24 meses, contados a partir da emissão do certificado de aprovação. Uma questão importante aqui é que se você colocar um projeto com execução de 24 meses, você deve considerar ainda que você tem um prazo de captação de recursos para fazer desse projeto. Então, se a captação de recursos atrasar, o seu tempo de execução vai ser menor que 24 meses. Então, é sempre interessante considerar um prazo de execução
um pouco menor que esse. O item 4.12 fala sobre o relatório final do projeto e da prestação de contas, que deve ser entregue no prazo de até 30 dias de final de execução do projeto. O edital também lembra do manual de prestação de contas, que é um dos anexos que devem ser lidos e que fazem parte do edital. Outra questão é que todo proponente na prestação de contas deverá acrescentar 3 volumes do resultado do produto cultural do projeto para a memória do CISPROFICE. Em relação aos remanejamentos, já na fase de execução do projeto, o edital prevê que o proponente poderá fazer remanejamento orçamentário de até 20% do valor previsto inicialmente para cada rubrica, sem aprovação da comissão Profice. No entanto, essa alteração deve ser primeiramente solicitada na plataforma CISPROFICE, ok? E esse remanejamento de 20% na rubrica, ele tem algumas particularidades, tá? Esse remanejamento, ele não pode ser em relação ao pagamento dos cachês dos profissionais mencionados na ficha técnica, tá? Esses não podem sofrer alteração de valores. E no caso de remanejamento superior a esse percentual de 20%, ele deve ser, ou ele deve ser antes, solicitado à comissão do Profice, bem como se houver inclusão ou exclusão de rubricas. Agora, sobre a captação de recursos. Bom, o custeio da captação de recursos, ele deve ser previsto, então, dentro da planilha orçamentária do projeto, lembrando que ele tem um limite de 10%. Vamos lembrar ainda que, como nós já vimos anteriormente no edital, coordenação e captação de recursos somados não podem passar de 15% do valor do total do projeto, ok? Para incentivos recebidos de empresas estatais, no entanto, que são aqueles incentivos recebidos principalmente da Copel ou Sanepar, o valor, o percentual para captação de recursos, ele cai para 2,5%, tá? Então, ele não pode mais chegar até 10%. Mas o que acontece se eu previ no meu projeto 10% e, no final das contas, a gente conseguiu captar através de empresas estatais e o percentual cai para 2,5%. Bom, nesse caso, o que vai acontecer é que a diferença do valor ela vai ter que ser obrigatoriamente depositada na conta do Fundo Estadual de Cultura, né, tão logo se faça, então, o encerramento do projeto para a elaboração da prestação de contas. No caso do serviço de prestação de captação de recursos não estar previsto no orçamento do projeto, você não pode incluí-lo posteriormente. Então, se você não colocou lá inicialmente na planilha a captação de recursos, você não pode incluí-la, nem utilizando a previsão do edital que possibilita no item 4.1.4.2 a inclusão de novas rubricas. No caso da captação, ela não se quadra. E aqui eu acho que vale a pena atentar por uma questão tão importante quanto você conseguir a aprovação do projeto, ou você conseguir a captação de recursos. Então, a previsão dessa rubrica é sempre muito importante. Sobre a democratização de acesso e contrapartida social. O edital prevê que todos os projetos que tenham previsão de público pagante ou comercialização de produtos, no seu plano de distribuição e comercialização, devem conter. Primeiro, o custo unitário dos ingressos ou produtos culturais. O número quantitativo de ingressos e produtos culturais. E a previsão da receita a ser arrecadada. Na realidade, essa previsão de receita é calculada pelo próprio sistema que faz, então, a multiplicação do quantitativo de ingressos com o valor do ingresso de cada produto. Também tem mais uma informação importante aqui a ser considerada,
que na hipótese de produtos que tenham comercialização, os valores praticados devem ser acessíveis, devem ter preços populares, visando garantir o quê? A democratização de acesso. Vamos lembrar mais uma vez que estamos falando de recursos públicos, então uma prerrogativa deve ser produzir bens culturais ou produtos culturais acessíveis à maioria da população. Agora aqui uma particularidade do edital do Profice que chama bastante atenção e devemos ter bastante cautela, é o seguinte: o proponente deverá prever na inscrição do projeto a democratização de acesso da contrapartida social alinhada aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS. Então, a democratização de acesso à contrapartida social no projeto, ela deverá apontar quais dos ODSs e suas metas serão atendidos pela ação. Além disso, depois na prestação de contas, terá que apresentar um relatório de acompanhamento, então, especificando os locais atendidos, enfim, e como é que se deu na prática esse atendimento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Além disso, também as entidades que receberem ações da contrapartida social devem oferecer um documento, uma declaração, né, dizendo, então, que ações foram feitas lá, qual público foi atendido, tudo isso é registrado para prestação de contas. Para esclarecer um pouco melhor essa questão da contrapartida alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vamos dar uma olhadinha agora no anexo 6 desse edital. Esse é, então, o anexo 6 do edital do Profice, que estabelece, então, que a democratização de acesso à contrapartida social deve ser aliada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Antes, porém, a gente precisa compreender o que é o desenvolvimento sustentável. Bom, o desenvolvimento sustentável procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem, no entanto, comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem suas próprias necessidades. Então, ele demanda um esforço conjunto para a construção de um futuro inclusivo, resiliente e sustentável para todas as pessoas e todo o planeta. Para que esse desenvolvimento sustentável seja alcançado, é crucial harmonizar 3 elementos centrais. São eles: crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente. A partir dessa consciência, chefes de Estado, de governo e altos representantes da Organização das Nações Unidas reuniram-se em 2015 e adotaram a chamada Agenda 2030. Essa agenda, ela inclui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 metas. Então, quando você cria a contrapartida social do seu projeto, vocês têm que prever em qual dessas metas essa contrapartida se encaixa, no que ela contribui, então, para esse esforço conjunto. O próprio anexo relaciona aqui os 17 objetivos. Então, erradicação de pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero e por aí vai. No anexo, as metas estão resumidas, mas no próprio edital há um link onde você consegue consultar uma a uma. Então, o seu projeto, na própria forma de execução, ele propõe alguma ação que ajuda em alguma dessas metas? Ou ele traz alguma discussão que colabora para essas ações? Vou citar um exemplo. Quando o seu projeto, por exemplo, deixa de imprimir materiais e opta por outras formas de divulgação, ele está contribuindo, então, com o meio ambiente. E assim você pode, então, pesquisar dentro de todas as ações propostas e previstas no projeto, o que pode ser relacionado, então, aos objetivos e às suas metas.
Aqui ainda tem mais informações sobre os ODS, né? Que a meta em 15 anos é atuar e estimular ações que fortaleçam pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Aqui temos a descrição de cada um e por que os novos objetivos foram adotados. Então, fica aqui com uma recomendação de leitura. E aqui no final tem material de apoio, onde você pode, inclusive, ter acesso, então, a todas as 169 metas. Vale dizer que no Brasil são 175 metas. Aqui no começo do edital você pode verificar. Então, no Brasil foram definidas 175 metas nacionais, sendo 99 classificadas como finalísticas e 76 como de implementação. O edital agora aborda a análise prévia da proposta inscrita. Então, numa primeira fase, essa análise é realizada então, por servidores da Coordenação de Incentivo à Cultura. Essa coordenação vai se preocupar, nesse primeiro momento, em verificar o preenchimento correto na plataforma e também se todos os documentos exigidos estão anexados corretamente. Então, vai verificar também se o proponente está apto, de fato, a escrever o projeto, se não há duplicidade, se não há inscrições a mais utilizando o mesmo CPF e CNPJ. Então, todas essas questões iniciais de análise vão ser peneiradas, então, nessa primeira avaliação. A partir daí, será divulgado, então, o resultado de habilitação e os projetos habilitados seguem, indo, então, uma segunda etapa. Bom, agora a gente vai falar sobre o processo seletivo, que é dividido, então, em 3 etapas. A primeira delas é a análise técnica e de mérito. O que significa isso? Que agora sim, o conteúdo do seu projeto, o mérito dele, vai ser realmente analisado por uma comissão composta por 5 componentes. Esses 5 componentes vão avaliar o seu projeto de acordo com os critérios que veremos na sequência e atribuir notas. A maior nota e a menor nota que seu projeto receber serão descartadas, sendo que prevalecerá a média das 3 notas intermediárias. Para continuar participando do processo do edital, o seu projeto não pode receber nota inferior a 70% do total de pontos possíveis na somatória de critérios de análise técnica e de mérito. Bom, uma vez tendo o resultado dessa análise pelos pareceristas, a comissão Profice, então, vai fazer a homologação desse resultado final. A terceira e última etapa é a habilitação. A fase de habilitação é realizada também por servidores da Coordenação de Incentivo à Cultura. E agora eles vão verificar as condições de participação, informações, documentações exigidas e adimplência e regularidade dos proponentes, conforme estabelecido no anexo 4º. O anexo 4º é aquele que fala, então, sobre as certidões e, enfim, toda a documentação de adimplência que o proponente deve manter. Bom, sobre os critérios para a pontuação dos projetos. O que os pareceristas vão analisar para atribuir notas ao seu projeto? Bom, o primeiro critério é o da relevância, mérito e clareza do projeto, que pode ter até 20 pontos. Uma segunda análise, seu projeto é analisado pelo caráter inovador e a continuidade do projeto, que também vale 20 pontos. Acesso da população aos bens e serviços culturais propostos, mais 20 pontos. Potencialidade de impacto no desenvolvimento cultural das contrapartidas propostas ao alinhamento com os ODS, 20 pontos. E adequação orçamentária e viabilidade de execução do projeto, mais 10 pontos. Currículo do proponente e equipe principal, 10 pontos.
No caso de desempate, ele será feito por essa ordem. Então, se a gente tem projetos que teve a mesma pontuação, então o primeiro item vai ser verificado qual teve nota maior na relevância, mérito e clareza do projeto. E assim por diante. Caso persista até o final o empate, então o desempate será feito pela questão do valor do projeto, ou pelo projeto com menor valor. Bom, a questão das desclassificações do projeto, aqui é um resumo de tudo que a gente já falou no edital. Então, na análise prévia, então, que desclassifica um projeto, a falta ou irregularidade de qualquer documento, informação característica, apresentação do projeto por proponente impedido. Já na etapa de análise de mérito, os projetos desclassificados são aqueles que obtenham pontuação inferior a 70%, e na fase da habilitação, então, a falta ou irregularidade de qualquer documento, informação considerado como obrigatório no edital. Agora, sobre a questão dos recursos. Então, nesse artigo do edital, ele vai falar sobre todos os prazos previstos. Mas uma questão que eu gostaria de chamar a atenção é isso aqui, ó. Serão aceitos somente recursos relativos a erros formais ou de procedimentos, sendo vedada a inclusão de documentos, anexos ou informações que deveriam constar originalmente no projeto inscrito. Então, se seu projeto, principalmente na primeira fase, ele tenha sido inabilitado porque você deixou de anexar um documento, no recurso você não tem condições de anexar aquele documento que faltou. Então, o que ficou de fora, você não consegue mais colocar. Então, você não consegue recorrer a partir disso. Você só vai conseguir recorrer se for observado, então, erros formais ou de procedimentos. Aqui, então, continua-se falando sobre a questão dos prazos e deferimentos ou não de recursos. Agora, aqui, a gente já vai entrar, uma vez que seu projeto está classificado, habilitado, já foi efetivamente selecionado, aí agora a gente vai partir para a fase do certificado de aprovação da declaração de incentivo fiscal. Então, publicado o resultado final, será emitido o certificado de aprovação pertinente a cada projeto aprovado, no qual constarão a identificação do proponente, o título e a área do projeto, as datas de aprovação e de encerramento e o valor autorizado para captação junto às empresas que serão incentivadoras do seu projeto. Então, uma vez divulgado o resultado, o proponente tem até 30 dias após a publicação para correr atrás do que falta para então que a emissão do certificado seja realizada. Bom, com o certificado, o proponente poderá então buscar os incentivadores do projeto. Esses incentivadores, eles farão então uma declaração de intenção de incentivo via CISPROFICE, que será submetida à coordenação da Receita do Estado da Secretaria de Estado da Fazenda. Certo. Bom, de posse do certificado, o proponente deve abrir uma conta bancária. Veja, até o edital ele coloca nessa ordem que você recebe o certificado para abrir a conta bancária. Mas, na verdade, esse processo é o inverso. Na prática, o que a gente tem visto, pelo menos no último edital, foi o seguinte. Você vai ao banco, você abre a conta, você coloca os documentos de abertura da conta, inclusive com aquela declaração que a secretaria pede para que ela tenha condições inclusive de movimentar a conta bancária, se for o caso, e aí eles emitem esse certificado. Com esse certificado, então, você busca o patrocínio com as empresas. Os valores provenientes da aplicação dos recursos do projeto poderão ser utilizados no projeto, mas, para tanto, o proponente deverá encaminhar um pedido de solicitação via CISPROFICE, cabendo à CEPROFICE a analisar o pedido e deliberar sobre a utilização do recurso. Então, vocês se lembram que nós conversamos que todo recurso de projeto não pode ficar parado na conta, eles têm obrigatoriamente que ser aplicados para que haja rendimentos. Então, esses rendimentos,
ao final do projeto, caso haja necessidade, você pode pedir para utilizá-los no projeto. No ato da abertura da conta corrente, o proponente deverá assinar a autorização da SEC para que os valores depositados possam ser aplicados e também para o acesso às informações referentes à conta corrente e para a transferência ao Fundo Estadual de Cultura, caso os recursos não sejam utilizados para a execução do projeto. Acabamos de falar. Bom, o proponente deve prever no orçamento do projeto custos operacionais e administrativos relacionados à manutenção da conta corrente vinculada ao projeto. Caso contrário, deverá arcar com tais despesas. Isso aqui é muito importante. No caso da Lei Rouanet, como é o próprio governo federal, a Secretaria Especial de Cultura, quem abre as contas, todas as taxas e tarifas bancárias são isentos. Nesse caso, como é você que vai procurar uma agência bancária e abrir a conta, então a sua conta vai ter todas as tarifas bancárias que uma conta normal teria. Então, a manutenção da conta, taxas e tarifas para TEDs, enfim, para todas as operações bancárias. Então, quando você está elaborando a planilha financeira do projeto, já é interessante fazer a previsão dessas taxas e tarifas. Caso você não faça a previsão de um recurso para isso, você terá que bancar essa despesa durante todo o período de execução do projeto. Então, quando o proponente tiver 70% do valor do projeto captado, ele já está liberado para execução. No caso de o proponente ter realizado, ao término do prazo de captação, um mínimo de 70% do valor do projeto, ele poderá solicitar, então, um redimensionamento do projeto, cabendo, então, à comissão do Profício definir ou não a solicitação. O que a comissão vai analisar? Se, com esses 70%, você consegue efetivamente entregar o produto principal a que se propôs. Aqui, então, é falado sobre o relatório de prestação de contas, que deve ser entregue no prazo de até 30 dias após o encerramento do projeto, das penalidades para quem não cumprir as ações, e aqui tem algumas questões de disposições gerais que é interessante dar uma olhada também. A primeira delas é o seguinte: os projetos de edição de livros, CD e DVD deverão obrigatoriamente prever a entrega de 10% da tiragem à Secretaria de Cultura. Todas as informações prestadas na apresentação do projeto estarão sujeitas à comprovação. Então, aquilo que nós conversamos na execução. Então, tudo que for feito precisa ser registrado, documentado, porque você precisará, então, prestar contas de tudo. Aqui também alerta para algumas questões da importância de você guardar todos os comprovantes de pagamento, prezar pela veracidade das informações. Aqui também tem um apontamento interessante, importante, que é o seguinte, que constitui ônus do proponente a obtenção das liberações necessárias aos órgãos competentes. Então, se o seu projeto depende de uma liberação do SATED, do ECAD ou de qualquer órgão a que ele esteja vinculado, então todos os custos para essas liberações são, então, do proponente. A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, quando os motivos de ordem técnica não forem imputáveis, não se responsabiliza no ato da inscrição por falhas ou congestionamento de linhas de comunicação, disponibilidade de internet ou interrupção de conexão que não detenha controle direto ou indireto, ou ainda por informações perdidas, incompleta, inválida ou corrompida, problema de ordem técnica no computador, rede, hardware utilizado pelo usuário ou outros fatores que possibilitem a inscrição do projeto. Então, o que é importante? Que nunca se deixe para fazer nada na última hora, tá? Porque se você deixar o seu projeto para inscrever na última hora e tiver algum problema técnico, a secretaria não se responsabiliza por isso. Vale também para a prestação de contas. Lembre-se que você tem 30 dias ao final do projeto para apresentá-la. Então, não deixe para o último dia, porque se der algum problema, você também vai ter que responder por isso.
Os proponentes são os únicos responsáveis pelos ônus decorrentes da apresentação de projetos incompletos, campos não preenchidos, falta de documentação, informação obrigatória ou outra falha que implique na não inscrição ou aprovação do projeto. Então, não adianta querer imputar essa responsabilidade para um terceiro. Mas foi o fulano que estava inscrevendo para mim o projeto. Não, é responsabilidade do proponente zelar por todas as informações. É ele que responde pelo projeto. E é de responsabilidade do proponente também a ampla divulgação de seu projeto e a articulação com o responsável do local que receberá o evento a fim de assegurar o público participante. O proponente deverá obrigatoriamente divulgar as informações do seu projeto na agenda cultural da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, em www.sic.cultura.pr.gov.br, que serão automaticamente enviadas para o aplicativo Cultura Paraná. E todas as dúvidas em relação ao edital, elas são esclarecidas somente através do e-mail profice@sec.pr.gov.br. Reforço que é muito importante a leitura de todos os anexos desse edital. Além de ter um produto cultural impactante, de relevância, você precisa também estar atento a cumprir todas as diretrizes e todas as regras estabelecidas no edital. Assim, você terá, então, um projeto bem formatado, preciso e capaz, com condições reais de ser contemplado. E fique de olho, porque o quarto edital do Profice logo será aberto. Então, entre sempre no site www.cultura.pr.gov.br e acompanhe as notícias dos editais.